O Vasco entra em campo mais tarde, às 9h30 da noite, para o seu primeiro grande desafio da temporada, o primeiro clássico a ser disputado em Brasília contra o Fluminense. Vamos falar mais sobre essa partida após a vinheta. Pode soltar, editor. Fala pessoal, saudações vascaínas, aqui quem fala é Bernardo Ferreira e esse é o canal Jogando pelo Vasco. Bom, já peço aquele favorzinho inicial sempre nos inícios dos vídeos, deixa aquele like aqui no vídeo para ajudar o meu trabalho, não esquece de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e também aperta o sininho das notificações para você ser sempre avisado quando tiver algum vídeo novo, tá bom? Bom, como começou na escalada, hoje o Vasco entra em campo contra o Fluminense no primeiro clássico da temporada, lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O jogo que o Vasco, se eu não me engano, iria levar ano passado, mas acabou não conseguindo levar, e aí acabou jogando no Engenhão, e o Vasco acabou ganhando aquele jogo, e aí agora o jogo desse ano lá do Carioca foi levado lá para o Mané Garrincha. O Vasco vai com quase o mesmo time que foi contra o Volta Redonda, só que dois jogadores que estavam na lista de relacionados saíram, que foi o Maxwell Alegria e o Felipe Gabriel, goleiro, e acabaram entrando o Jean Davi e o Pablo. Provavelmente esse Pablo é da base, não confesso que eu não conheço, mas muito provavelmente é da base. Paulo Henrique está entre os relacionados do jogo, apesar dele ter sentido no jogo contra o Volta Redonda, mas parece que ele na próxima semana já tinha ido treinar normalmente, não sentiu nada, não fez nem exame para ver se tinha alguma lesão ou alguma coisa, continua treinando normalmente durante a semana, então muito provavelmente ele vai para o jogo de amanhã. A escalação provável do Vasco deve ser a seguinte, tá? Léo Jardim no gol, como sempre, o Fominha, Paulo Henrique na lateral direita. Caso ele não vá para o jogo, ele tem essa dúvida se ele vai ou não para o jogo, mas a princípio vai. Caso ele não vá ao jogo, né, o Paulo Henrique não vá ao jogo, é o Pumita ali na lateral direita. João Vitor e Lucas Oliveira devem ter novas chances, sim. Acho que, apesar dos erros contra o Volta Redonda, um erro não é o suficiente para já eliminá-los e falar que eles são bagres absolutos. Não acho isso. Se você acha, desculpa, não concordo com você, mas tá tudo certo, pode falar aí em comentário que tá tudo tranquilo. E o Lucas Piton na lateral esquerda. No meio, a trinca de volante tradicional que o Vasco tá fazendo, Tietê, Paulinho e Jair. Mais ali no 2 à frente, né? Felipe Coutinho e Alex Teixeira. E lá na frente, o Verratti. Sendo que o Alex Teixeira pode sair para a entrada do Paulinho. Perdão. Só que o Alex Teixeira pode sair para a entrada do Hugo Moura. Com isso, muito provavelmente, o Paulinho vai ser arrastado ali para frente e aí ficaria uma trinca de volantes com Hugo Moura, Jair e Tietê. Como eu disse lá na frente, o Verratti, e essa deve ser a escalação provável para amanhã. A minha expectativa para esse jogo é que o Vasco ganhe. Não posso mentir que o Vasco ganhe. Acho que vai ser um jogo muito mais franco do que foi contra o Maricá, do que foi até contra o Volta Redonda. Acho que o Fluminense está num momento de extrema pressão, em que as ideias do Mano Menezes não parecem estar dando certo. Acho que o Fluminense está num momento de muita pressão, em que as ideias do Mano Menezes não parecem estar dando muito certo. E acho que é um momento maravilhoso para o Vasco pegar eles. Acho que, como eu disse, o jogo vai ser um pouco mais franco. O Fluminense vai atacar, vai querer atacar, e o Vasco vai ter espaço para contra-atacar, apesar do Vasco não ter tanta velocidade e preferir ficar mais com a bola no pé. A minha expectativa, como eu disse, para esse jogo é que o Vasco ganhe, que o Vasco consiga fazer lá os seus 16 pontos, o Vasco está com 13, que o Vasco consiga a liderança, não precisando, quer dizer, tendo que precisar, obviamente, secando o Volta Redonda, mas fazendo a sua parte, ganhando. Acho que o Fluminense
vai vir também com sangue nos olhos, por isso que eu acho que não vai ser um jogo mole, mas eu acho que é um jogo que a gente tem total condição de conseguir ganhar. Acho que o Fluminense, como eu disse, momento de pressão, Mano Menezes na iminência de talvez ser mandado embora, torcida cobrando bastante nos jogos. Em jogos assim considerados mais tranquilos, o Fluminense não vem conseguindo performar. Nesse momento, o Fluminense é o 10º colocado do Campeonato Carioca, nem para Taça Rio está se classificando. Nesse momento também o Fluminense não vem nem conseguiu nenhuma vaga na Copa do Brasil do ano que vem, de 2026, porque é aquilo, os 4 primeiros colocados do Campeonato Carioca ganham a vaga para a Copa do Brasil do ano seguinte, e o campeão da Taça Rio também ganha a vaga para a Copa do Brasil do ano seguinte. E além disso, ainda tem mais uma 6ª vaga, que é da Copa Rio, que é uma Copa realizada normalmente no segundo semestre para os times de menor expressão, né, do Rio, disputarem e conseguirem justamente essa vaga. Nesse momento, o Vasco está, como eu disse, em 2º colocado. Se a gente ganha do Fluminense, vai a 16 pontos, podendo dificultar muito a vida dele para conseguir a classificação às semifinais da Campeonato Carioca. E é aquilo, Campeonato Carioca, o que vale são os clássicos. Os clássicos são os jogos que realmente importam, onde a gente não tem muito que se preocupar com o rendimento nos outros jogos. Óbvio, o que eu quero dizer com isso, não tem que se preocupar muito, não tem que cobrar. Porém, os jogos mostram as carências. E se é aquilo que a gente já vê normalmente, tem que ser reforçado. E aí vai muito a crítica que eu fiz no vídeo de ontem, vai de novo. As pontas precisam ser reforçadas. Ok, tínhamos a zaga e as pontas para serem reforçadas. Já reforçamos a zaga, agora precisa ser voraz nas pontas. Não há como escapar disso. Se acabar essa janela de transferências e não trazer pelo menos 2 pontas, e tem que ser, na minha visão, 2 pontas com capacidade de serem titulares, um na ponta esquerda e um na ponta direita, a janela vai ser um desastre. Ok, resolvemos a zaga, mas a zaga impede a gente de tomar gol. E o ataque? O ataque nos faz fazer gol e nos faz ganhar jogos. Se a gente não tiver um ataque bom, não adianta ter uma defesa boa, porque a defesa vai segurar, fica no 0 a 0, 1 ponto. Se a gente empatar todos os jogos, a gente termina rebaixado no fim do ano, mesmo a gente estando invicto. Então, é aquilo. O Vasco precisa, sim, para ontem, contratar pontas para que a gente consiga ter um ataque melhor e fazer mais gols e, com isso, ganhar os jogos. Voltando para a questão agora do Carioca, tive que fazer esse grande parênteses, né? Tive que fazer esse parênteses porque o Campeonato Carioca em si, eles são jogos de laboratório, porém, o Vasco precisa, como disse, precisa de pontas, e isso já deixou muito claro os jogos. Mas vamos ver como que o time se comporta nesse primeiro grande desafio, que apesar de ser um time que não está tão bem no campeonato também, ele é um time de Série A, é um time que vai dificultar, é um time que cada vez mais tem uma grande rivalidade, quer essa rivalidade, a verdade é essa, parece que eles querem essa rivalidade, mas enfim, vamos para cima e vamos ver como que as coisas vão acontecer amanhã. Espero que a gente consiga sair vitorioso. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Caso você tenha gostado do vídeo, pedir aquele favor de novo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações e também compartilhar esse vídeo com outras pessoas, caso você concorde com as minhas opiniões. Caso não concorde, tá tudo bem, comenta, enfim, gostaria muito de saber o que todo mundo pensa, com muito respeito, que sempre, porque é isso que importa, tá? Novamente, meu muito obrigado, um grande beijo, um abraço e saudações vascaínas.